Então ficou claro para vocês como é importante o meio digital na divulgação da sua empresa, dos seus serviços? Então, além dos gatilhos mentais que a gente falou e além da identificação do público-alvo, você também deve identificar onde está o seu público-alvo, né? Qual que é a rede social que você vai mais focar. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho mais das redes sociais que estão mais fortes no Brasil hoje, né? A gente está falando aí final de 2020, então são as regras de hoje, né? Logicamente, daqui a alguns meses pode ter mudado completamente, né? Você tem que estar constantemente ligado em relação às redes sociais, qual que é a tendência, o que está sendo mais forte, mas a princípio para 2021 o que tudo indica será essa a segmentação das redes sociais, né? Então vamos começar com o Facebook, né, que geralmente tem um perfil mais velho, né? Geralmente o público-alvo mais velho, aí, acima dos 30, 40 anos, e talvez seja a rede social mais importante para você, caso seja esse o seu público-alvo, né? E por mais que não seja uma rede social que esteja crescendo tanto hoje, é bom ter uma página no Facebook como referência, né? Assim como a gente falou em relação aos sites, né, que é bom ter uma referência em relação aos sites, que geralmente é o último lugar que o cliente vai depois de já ter fuçado todo o seu Instagram, já ter fuçado seu Instagram pessoal, isso acontece, viu? Os clientes vão para o seu site também para verificar um pouquinho mais da empresa, né? Daí um pouquinho mais de informação sobre a missão, visão, valores, quem são os sócios, a história da empresa. Quando a pessoa vai para o site, já está procurando alguma informação um pouco mais séria, um pouco mais institucional, tá? Não é regra, mas geralmente é dessa forma que funciona. Para o Facebook, a gente recomenda geralmente vídeos e textos explicativos mais longos, né? Geralmente a pessoa fica um bom tempo ali no Facebook, e geralmente esse tipo de mídia que é procurado por esse público nessa rede. E é muito interessante também no Facebook o impulsionamento de posts, né, e os anúncios, ambos segmentados para o seu público-alvo. Instagram acaba sendo um público um pouco mais jovem que o Facebook. E só fazer um parênteses aqui em relação à idade das redes sociais, pessoal. Geralmente as redes sociais mais antigas têm um público-alvo mais velho, né? A rede social vai normalmente envelhecendo conforme ela vai passando. Então, o Facebook é a rede social mais velha, depois o Instagram, mediano, mais novo, mas está envelhecendo também. E daí a gente vai falar depois sobre o TikTok, que é um público mais jovem, né? Mas a tendência é que esses públicos vão envelhecendo e possivelmente, posteriormente, venha uma nova rede social mais jovem e assim por diante, tá? Então, Instagram, geralmente é um público um pouco mais jovem que do Facebook, faixa de 20 a 30 anos, 18 a 35 anos, mais ou menos. E é muito interessante no segmento da engenharia, principalmente pela viabilidade de exposição de fotos, né? Pessoas que são mais visuais, que gostam de ver a transformação ali, né? Então, tem que ser alguma coisa que chame a atenção de cara para a pessoa parar ali no feed e daí talvez decidir ler a descrição, né? Damos muita importância na empresa, né, sobre o antes e depois, né, transformação, e também a questão da história e do sonho sendo realizado. Então é bom você trazer esse aspecto de transformação e o aspecto de sonho, de algo humano ali dentro da postagem, né? E frequentemente a gente choca as pessoas com o que a gente encontra, né? Lógico, sem citar quem fez a técnica errada ou o projeto errado, né? Sempre com a devida privacidade, mas às vezes a gente choca o público com alguma coisa que a gente encontra que é totalmente errado, né? Coisas que são até perigosas para a segurança das pessoas. Então, com isso a pessoa dá uma acordada, né? Tem gente que só funciona assim quando dá um chacoalhão, né? Então, esses posts são para essas pessoas, né? Chocando ali alguma coisa, uma fundação mal executada, um pilar que está totalmente descascado, com a armadura que está o pó, enfim, a gente faz esses posts chocando também, sempre com respeito, né? Sem citar quem executou, mas mostrando a instrução de valor, mostrando o que tem que ser feito, como deveria ter sido executado, mas agora que já foi executado, o que a gente vai fazer para melhorar aquela situação. Também é um post que tem bastante resultado para a gente, principalmente no setor de reformas. E fique livre também para um pouquinho de humor e um pouquinho de notícias, né? Ideal aí também não ficar só no humor, né? As pessoas nos perfis de empresas, né, geralmente procuram um pouco de instrução, mas é bom colocar um pouco de humor também, mas não
você vai sentindo a mão do que a gente está falando aqui, né? Uma proporção aí, se fosse fazer uma proporção percentual, talvez uns 10, 15% de posts um pouco mais engraçados, um pouco mais descontraídos. E também notícias, né? Notícias é algo interessante também para estar repostando, notícias relacionadas à construção civil, a crédito imobiliário, a uma nova técnica, uma inovação, enfim, alguma medida do governo que influencia a construção civil ou o seu setor em específico. É interessante também para mostrar que a empresa está ligada em relação ao cenário na região ou no país, né? E também segurando a mão em relação ao repost, né? É importante que a maioria dos seus posts sejam nativos, sejam da sua empresa de fato. E, de novo, que nem o Facebook, o Instagram é muito interessante para a questão de uma publicidade bem direcionada ali, né? Você consegue filtrar muito bem para quem você quer fazer a sua divulgação. Temos também o LinkedIn vem crescendo bastante, tá? Um perfil um pouco mais sério daí, né? Um perfil mais profissional. E geralmente no LinkedIn a gente foca, a gente vê um enfoque no LinkedIn de bastante técnica, né? São artigos bem sérios, né? Mostrando técnicas com detalhes, com as especificações, né? Também interessante vídeos e matérias institucionais, né? Sobre a empresa, sobre missão, visão, valores, sobre a história da empresa, vídeos bem editados, assim, né? Final de obra, algo mais formal, né? Não precisa ser todo post assim, mas é algo mais encontrado no LinkedIn, é algo interessante de estar focado. E o TikTok, que é a rede mais jovem, mais descontraída, né? As brincadeiras, as músicas, né? As informações de relevância você pode adaptar para o que está na tendência no TikTok, mas talvez você não consiga muito público ali. Talvez seja uma forma de você construir um público, criar um público ali, e daqui a um tempo esse público virar cliente, né? Ou você está ali com bastante seguidor, você vai criando uma autoridade ali, mesmo que seja um público que no primeiro momento não vá fechar negócio contigo, mas isso aumenta a sua capilaridade. Conforme a rede vai crescendo e vai ficando mais velha, você já vai estar alguns passos na frente. Então, se seu público-alvo for mais velho, não tem problema, você pode estar no TikTok também, mas você vai estar jogando um jogo talvez de mais longo prazo, tá certo? E dicas gerais, gente, dicas gerais, a gente falou aqui de 4 redes sociais, mas de novo, né, são as mais fortes hoje, né, final de 2020, 2021, e o ideal é que você esteja sempre focado o que está acontecendo naquele momento, né, se ligar nas redes que estão acontecendo e partir desses princípios e valores e aplicá-los nas redes que estão acontecendo, né? Então, estar constantemente atualizado em relação a isso, principalmente as redes sociais mais novas. As redes sociais mais novas costumam ter um alcance orgânico maior, né? Alcance orgânico é o alcance que sua publicação tem para as pessoas sem você ter que anunciar, né? Então, conforme a rede social vai crescendo, você faz um post, você tem, digamos, 10 mil seguidores, 3 mil seguidores vão ver seu post. Depois a rede social vai crescendo, daqueles 10 mil, 1.500 vão ver, depois 1.000. Então, esse é o seu alcance orgânico da postagem. E geralmente as redes sociais mais novas têm um alcance orgânico muito maior. Então é interessante por causa disso, né? Fora o fato de você já criando autoridade e crescendo muito rápido, né? Geralmente você consegue um crescimento de seguidores muito mais exponencial em redes sociais que são mais novas. E uma dica muito importante aqui, gente, é não se preocupar em estar em todas as redes, né? A gente falou de 4 redes aqui, a gente sabe que tem muito mais, tem Pinterest, tem Snapchat, enfim, tem diversas outras formas de você se comunicar, mas faça primeiro uma muito bem, faça uma rede social muito boa, que seja forte, antes do que focar em várias e não ser forte em nenhuma e não manter constância nenhuma, até porque a constância de postagem, a constância de interação numa rede social é que faz você aumentar o alcance, é o que faz você ter mais visibilidade. Então, se você está atirando para tudo que é lado, mas de forma usual, esporádica, não só você vai postar pouca coisa, pouca gente vai ver, mas também pelo fato de você postar pouca coisa e dar pouca atenção, você vai ter menos alcance. Então, se for uma rede social que você tem tempo para focar hoje, vê lá qual é o seu público-alvo e toma o devido tempo dentro daquela rede social, né?
né? Você pode até, por exemplo, seu público-alvo é no Instagram, beleza, né? Foca no Instagram, né? Foca no Instagram, daí quando tiver tempo você faz alguma coisa no Facebook, se tiver tempo, mas não foque numa outra secundária em detrimento da sua principal, né? Tem que ser algo nesse sentido para você ter maior aproveitamento do seu tempo, né? E outro ponto importante é você estar constantemente analisando o que está tendo mais resultado nas suas redes sociais, né? São posts sobre dicas, são interações, são os desafios, né? São as lives, são artigos, né? E você vai avaliando o que é mais interessante para você, né? E questão das lives também são bem interessantes. Às vezes a gente acha que não vai pegar nosso público-alvo, uma live que não tem nada a ver com o nosso público-alvo, mas muitas vezes assuntos correlacionados podem auxiliar muito, né? Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma live nos Engenheiros Hotbox, aliás, estava falando sobre engenharia ambiental, e na mesma semana falei com um cliente que viu minha live, né? Eu até conhecia a engenheira ambiental, e isso acabou criando uma certa autoridade, né? Por mais que o terreno que ele nos contratou para fazer o projeto, posteriormente a construção, não tivesse nenhum problema ambiental, isso já criou uma certa segurança, né, de um engenheiro que tem preocupação ambiental, tem preocupação em relação às técnicas, né, foi criando uma autoridade. Então, tá ligado, né, em tudo que você pode fazer para aumentar o engajamento e atuar naqueles gatilhos mentais, tá? E muito importante, foque uma coisa de cada vez, né? Foque em fazer uma coisa bem feita antes de fazer várias outras coisas de forma esporádica, tá bom? Assim você vai conseguir otimizar o seu tempo muito melhor, tá? Então fica aí algumas dicas, algumas redes sociais que você pode estar iniciando as suas divulgações.